Boa tarde a todos. Vamos dar início a mais uma sessão do projeto Saber Mais da ABROL Rio, Associação Rotária de Letras da cidade do Rio de Janeiro. Hoje com o tema Todo Tempo é Tempo de Mulher. A sessão se dará através de uma entrevista com a nossa convidada. A ABROL Rio é composta por confrades e confreiras oriundos de Rotary Clubes da cidade do Rio de Janeiro. Para atuar como entrevistador, anuncio o confrade Joper Padrão do Espírito Santo, membro fundador da ABROL cidade do Rio de Janeiro e seu atual presidente. O Joper Padrão é associado representativo do Rotary Clube da Tijuca e ocupa a classificação Economia e também Consultoria em Meio Ambiente. Joper foi governador distrital no período 2001-2002 do Distrito 4.570, atual Distrito 4.571, onde os governadores foram definidos como governadores águias reais pelo então presidente de Rotary International, Richard King. Joper é fundador, como eu já falei, da ABROL Rio, ocupa a cadeira de presidente atual. A nossa entrevistada do dia é a companheira Elisena Ribeiro Chaves de Carvalho, acadêmica da cadeira número 5 da ABROL Rio de Janeiro, que tem como patrono Paulo Viriato Correia da Costa, ex-presidente de Rotary International. Anteriormente associado ao Rotary Clube da Glória e presidente, quando foi presidente em 2001-2002, presidente padrão, quando o Joper foi governador distrital, e presidente também do Rotary Clube do Rotary Clube da Glória também em 2017-2018, com o governador Henrique Sampaio Ferreira. Os lemas de 2001-2002, a humanidade é a nossa missão, e 2017-2018, o Rotary faz a diferença, faz com que a companheira Elisena tenha vivido dois momentos muito importantes, que a humanidade é a nossa missão e o Rotary fazendo a diferença tem tudo a ver com sua vida. A nossa companheira tem como atividade profissional advogada, formada em 1969 pela Universidade Federal Fluminense, militante no Rio de Janeiro com participação em vários congressos e seminários jurídicos. Tem mestrado e doutorado em Direito Civil pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, UFRJ, mestrado em Meio Ambiente pela COP-RJ, membro da Ordem do Jornalismo do Brasil desde 1979 e membro da Academia Brasileira de Direitos Especiais em 1974. Atividades literárias da nossa convidada. Várias publicações de crônicas em órgãos privados, inclusive boletins de Rotary da Glória. Prefaciadora e organizadora da republicação do livro de contos regionais do escritor Carlos da Fonseca, em Mato Grosso, Campo Grande, Mato Grosso do Sul, e em Maracaju, no centenário da primeira edição do livro Vida Rústica. Em preparo a republicação de mais um livro de contos do mesmo autor, Asas Emprestadas, e a publicação de um outro inédito de poesias. Atividades rotárias. Admitida ao quadro associativo do Rotary Clube do Rio de Janeiro Glória em 1998. Presidente de 2 períodos daquele clube, 2001-2002, 2017-2018. Governador assistente por 2 períodos, no período do governador José Roberto Leves Pires e Alice Cavalieri Lawrence. Coordenadora de governadores assistentes no período da governadora Ivone Saqueto. Ocupou cargos de presidente nas comissões da Fundação Rotária, Projetos Humanitários, Secretaria, Tesouraria. Participou de várias conferências distritais e institutos Rotaries. Companheira Paul Harris com 5 safiras. Diretora de ensino da Associação Patrulha Jovem APAR. E hoje
atualmente é associada representativa do Rotary Clube do Rio de Janeiro, Tijuca. Passo a palavra ao nosso entrevistador Joper e à nossa entrevistada companheira Elisena para os trabalhos do dia. Boas-vindas a todas as pessoas que nos prestigiam nesta sessão e aquelas que vão mais adiante no nosso canal YouTube absorver os conhecimentos dessa entrevista com a nossa acadêmica, Elisena Chaves. Muito bem-vinda, acadêmica Elisena, a este programa Saber Mais, da Academia Rotária de Letras da cidade do Rio de Janeiro, ABROL Rio. Boa tarde a todos vocês e obrigada por esse privilégio, essa honra de estarmos inaugurando essa nossa troca de ideias aqui. Realmente é um privilégio muito grande, porque eu sei que outros tantos teriam muito mais condição de estarem aqui, mas é uma alegria muito grande. Eu estou muito feliz de estar aqui com vocês. Todos nós é que agradecemos, Elisena. Você sabe, companheira, que o nosso propósito nesta academia é produzir saber, e por isso esse programa tem o nome de Saber Mais, e colocar este saber à disposição da sociedade. E o texto que você editou e que está hoje sendo o tema dessa nossa entrevista, que está publicado no site da ABROL Rio, tem gerado grande expectativa por parte daquelas pessoas que nos prestigiam e já muitos comentários. Então, nos fale antes um pouco sobre o seu sentimento como mulher rotariana que você é, uma mulher de destaque em Rotary. Realmente é muito interessante que a gente tenha a oportunidade de dizer isso, né? No que me diz respeito, eu sempre fui ativa, não fui muito acomodada às questões femininas muito restritas. Eu sempre fui um pouco mais ousada ao que nos permitia os tempos e as regiões em que morávamos, né? Quanto a ser rotariana, era uma coisa que me fascinava pelo seu aspecto meio misterioso, meio, na minha cabeça, mais ou menos maçônico, porque tinha alguns mistérios que envolviam isso, fora que só poderia ser de homens. Então, eu, no ginásio, conheci um professor que me falava disso e, pela primeira vez, me falou na Casa da Amizade, que era onde as mulheres poderiam demonstrar a sua condição, vamos dizer, de ajudar os homens. Quando eu fui conhecer Rotary já em Niterói, com um grande rotariano, Laércio do Vale Ferreira, que há muitas pessoas, advogado, brilhante, diretor de empresa, e ele me iniciou no boletim, que era exatamente aquilo que eu queria. Eu pouco tinha tempo, porque estudava e trabalhava muito, mas eu trabalhava até altas horas para fazer o boletim, dava sempre uma característica mais especial, que ele até gostava e me estimulava. E isso eu fui conhecendo o Rotary, e ficando intrigada, por que mulher não poderia, não, que eu achava que jamais eu teria condição de ser rotariana. Rotariano era algo inalcançável, né? Bem, e sempre gostando, sempre lendo sobre Rotary, aí conheci Lino, me casei com Lino, e depois ele sempre dizia para mim, mas vamos para o Rotary, eu sem mais pensar, fui, já nessa vez mais interessada pelos projetos e, por incrível que pareça, pelo companheirismo. Eu achava aquilo tão bonito, aquilo era meio igrejinha, eu que era muito de igreja nos tempos da juventude, achava que aquilo era um pouco isso. Então, isso me fascinou. Essa foi uma das questões que me levou a abraçar realmente com paixão o Rotary. Você entrou inicialmente pelo Rotary da Glória, não é isso? Rotary da Glória. Em 98, eu entrei para o Rotary. Levado com 3 meses apenas de rotariana, eu entrei, me convidaram para ser presidente. Eu era advogada, atuante, viajava muito, e eu dizia para um companheiro que era muito interessado, amava muito o clube, ele dizia, não, nós vamos estar junto com você, vamos estar junto. Mas eu não queria ser assim, alguma coisa como se fosse uma figura, né? Então, foi assim que eu acabei indo para o Glória e lá ficamos até o seu término. Quem teve a oportunidade de conviver com aquele clube, né, Elisena, sabe a importância e o naipe de companheiros que integrava o conjunto Verdade. do Rotary da Glória.
Entre eles um ex-prefeito da cidade de Duque de Caxias, não é isso? Um coronel do Exército. Sim. Exato. Gente, falhou-me agora, então, companheiro É uma nosso. pessoa muito amável, todos muito amáveis, todos muito gentis, não é verdade? Coronel Américo. Exatamente. E você foi uma das primeiras mulheres no elenco dos Rotarianos do Rota de Glória, não foi? Fui a primeira e fiquei muito tempo sozinha, entraram outras e saíram, depois fizemos um trio final e fui a primeira presidente, depois o clube já com as dificuldades, por morte de companheiros, não renovação, que isso era essencial pela sua localização no centro, né? Então, acabamos em 3, mas tivemos uma outra presidente que não permaneceu no clube, mas eu fui a primeira e segunda presidente do clube e lá permaneci até o final. É verdade. Hoje você está no Rotary da Tijuca e, recentemente, você foi convidada por este seu clube, na celebração do Dia Internacional da Mulher, para desenvolver uma pesquisa, e você o fez, uma pesquisa muito interessante sobre mulheres pouco lembradas pela sociedade. Como lhe ocorreu esse insight? Como convidada a falar sobre o Dia Internacional da Mulher, você teve um insight e dizer assim, não, eu vou falar sobre mulheres que foram pouco lembradas na sociedade. Olha, foi muito interessante, porque quando o nosso presidente Marcelo me convidou, a minha primeira reação foi de escapismo. Eu disse, não vou, questão é Dia da Mulher. Quando ele disse março, eu já imaginei, embora eu não tivesse conhecido, que o programa do mês inteiro seria dedicado à mulher. E eu, por escapismo, disse, não posso. Eu até nem poderia fazer tanto, porque eu mudando. A minha vida está assim, mais ou menos uma vida nômade, né? Então, foi isso. Aí ele disse não, mas ele foi muito interessante, porque ele disse não, que nós queremos é que todos os companheiros se interessem. Aí eu me dei conta de que eu estava entrando no clube desde outubro e não tinha feito absolutamente nada. Então, eu estava ali figurando mesmo. Aí não disse isso para ele, mas imaginei logo. Aí eu fiquei imaginando, vamos falar algo sobre mulher. Eu fiquei pensando, sabe, me veio uma palavra, arqueologia, não apareceu nada, não sei por quê. E eu disse, por que não ver uma arqueologia da atuação da mulher? Né? Eu vou buscar alguma coisa nisso, já tenho interesse por isso. Estava lendo alguns livros da Rosa Monteiro, eu acho que você é muito pesquisador, deve conhecer, uma excelente autora no assunto, foi a primeira a publicar em 95, e eu comecei a pensar nessas mulheres esquecidas, de feliz lembrança, quando você me presenteou com o livro das Mulheres Esquecidas na Bíblia, que vem enriquecer. Mas eu vou me ater ao que eu pensei naquele momento. Então, vou ver essas mulheres que jamais seriam relembradas, até porque parecia, em princípio, para mim, uma cultura inútil. Quer dizer, por que eu preciso saber? Depois disso, eu pensei, não é o que eu estou querendo dizer. Eu quero levantar esse assunto, dizer que nós somos muito mais do que fazermos certas manifestações, outras coisas. A nossa atuação é muito mais sólida do que isso. Aí fui e comecei a pensar algumas coisas, mas tem coisas riquíssimas que vocês não têm ideia do que tem. Então, pensei algumas pelas curiosidades que traziam, mas eu acho que há curiosidades maiores do que isso. Então, como o assunto começou a surgir em 95, veja como é recente, embora tenhamos as feministas, essas coisas, mas não era esse o meu foco. E como não é, continua não sendo. Eu quero mostrar que a gente pode ser companheira sem competição. Então, é isso que me levou a achar. E como a mulher não tinha tempo, era temporal, disse, por que não? Né? Todo tempo é tempo de mulher. Não agrediria os homens pensando que competiríamos e nem saía fora daquilo que eu gostaria de fazer. Olha, eu posso, como seu leitor e seu admirador,
garantir a você que o texto que você produziu me foi muito útil. Eu não desconheci uma série de fatores. Por exemplo, a do banho-maria, né? Essa do banho-maria é inacreditável, inacreditável. E também perceber o quanto as mulheres fazem parte da sociedade desde sempre, desde antes do ano 1, e como foram importantes, não como procriadoras, não como donas de casa, não como Isso. cuidavam dos filhos, mas que influenciaram a sua sociedade, né? Você deve ter tido momentos assim muito ricos na pesquisa que fez e no encontro dessas personalidades. E nesse sentido, eu gostaria de, por curiosidade, saber quais foram essas mulheres que você pesquisou, aquelas que mais te impactaram, aquelas que mais tocaram você quando você as descobriu na história da humanidade. É curioso como você me cutuca, na verdade, né? Porque é uma coisa difícil, porque há tantas e tão interessantes, mas acho que eu não posso fugir disso, né? De te responder. Eu acho que a Teodora de Bizâncio, por ser à frente realmente do seu tempo, né? Ela, como legisladora, de onde tiraria, porque os estudos dela não tinham, foi uma observação de campo, eu acredito que ela faz aquilo. Então, uma pessoa simples não se tem notícias dela, eu procurei pesquisar mais, se ela estudou alguma coisa a mais, se ela pesquisou alguma coisa, era intuitiva, me parecia, extremamente corajosa, aliás, é o foco de todas elas, é o viés de todas elas, é a coragem. E ela, de simples que era, digamos, uma meretriz, de família muito simples, casou-se com o filho do Justiniano, e o Código Justiniano, que todos nós, estudantes de direito ou não, conhecemos. E ali foi um compêndio de leis inimagináveis para a época. Os direitos de família, os direitos da mulher focados a outros e outras atuações dela, não somente essa, eu pensei apenas essa que eu queria trazer para o nosso meio, essa questão. Então, como ela verificou aquilo era da experiência dela, então ela foi batalhar, trabalhar para que aquilo ficasse registrado, porque não que as mulheres sejam esquecidas, elas não constam, não se registra o que faz. Talvez por essa questão, eu não gosto da palavra machista, não gosto, eu acho que é um certo desinteresse nesse aspecto. Então, ela fez esse trabalho tão extraordinário de leis, protegendo os filhos, a herança, os direitos da mulher, e isso vigorou, não foi por pouco tempo, 80 anos ela sustentou aquilo ali, depois esses direitos desapareceram, só vieram começar a ser levantados no século XX. Imagine que nós estamos falando do ano 500. Imagine só quanto tempo ela ficou. Então, essa é uma das mulheres. E a segunda, pela também a curiosidade, é aquela abadesa Hildegard von Bingen, que é de 1098, que era uma abadesa. E era, na verdade, uma sumidade. Ela era o Leonardo da Vinci da época. Tudo que fosse ramo da ciência, do conhecimento, da arte, lá estava a abadesa. E, não contente com isso, outras questões também de época, poderíamos dizer assim, você diria, que coisa simples dizer, ela foi uma das que estudou o orgasmo da mulher. Mas se nós estamos falando do ano de 1098, vamos começar por aí, com uma abadesa, fechada num convento, era uma coisa extraordinária para a sua época. Parece que nós queríamos chamar a atenção, mas outras coisas também mais popular. Ela descobre o lúpulo, ou seja, descobrindo a cerveja,
tais quais nós as tomamos hoje, né? Hoje. Então, a abadesa que faz esse tipo de coisas e traz a de uma modernidade, né, palpável. E ela era brilhante, ela foi talvez uma das mais brilhantes personalidades da Idade Média. Então, eu escolhi essas duas que representariam as demais. Não sei se te satisfaz a resposta. É tão inacreditável, Elisana, que uma das coisas que me chama a atenção é que você passa por mulheres de várias culturas. E você Sim. mulheres com várias experiências de vida. E que regiões e tempos diferenciados. E olha, uma certa conexão, né? É muito interessante. É um texto que nós sugerimos, ele está publicado com sua autorização no sítio da Abrol Rio, na internet, e nós sugerimos, por curiosidade a todas as pessoas interessadas, aos estudantes, aos pesquisadores, porque é um texto que agrega muito valor. E você termina o texto mostrando a mulher em Rotary, e a mulher em Rotary na atualidade. É tão curioso, Elisena, o que o seu texto é capaz de suscitar, que as pessoas começam a lembrar agora, ao ler o texto, comentando comigo, dizendo assim, mas não foi citada a senhora fulana de tal. Não foi citada, um dos comentários fala sobre Virgem Maria, não foi citada a Então, se nós formos levar isso em conta, o texto suscita em todos nós a lembrança de inúmeras mulheres que marcaram nossas vidas, não só nossas mães, irmãs, esposas, mas mulheres que marcaram a vida da sociedade e que cabe a nós resgatá-las também, como você fez, não é isso? Curioso que você tocou num ponto que me intrigou no começo e eu estive várias vezes por sucumbir. Quando você diz a Virgem Maria, eu quase diria, todos os homens diriam, parabéns, Elisena, a Virgem Maria deve ser lembrada porque foi a mãe do Salvador, foi mãe e mulher, foi santa. As mulheres de vocês não são as santas, nós, mulheres, para os nossos maridos, quase sempre éramos as santas, né? E assim eles nos queriam, nos veriam. Então, eu quis me afastar exatamente desse que vocês concordariam. Queria realmente, na verdade, era cutucá-los, para dizer que não somos, podemos até ser. Verifica que no meu. Só eu lembrei para vocês ali de quem? Da irmã Dulce, né? E foi para dizer que não, esse também é uma missão nossa também, mas foi só a irmã Dulce. A outra, eu quis estar na arena com vocês. Eu não botei uma para não chocar, eu ia botar uma mulher violenta, assassina, perigosa, porque tem homens violentos, assassinos, perigosos, não tem? Nós não queremos estar juntos, estar não competindo, mas mostrar que temos as mesmas fraquezas e as mesmas virtudes. Mas aí eu disse, eu estou debutando, não vamos causar choque no meu presidente lá, senão ele vai achar que eu estava... Mas era isso, nós queremos ter as mesmas fraquezas de vocês e ser relevadas. Olha, eu posso assegurar, Elisana, que você abriu o espaço para que você própria escreva muito mais sobre muitas outras mulheres e outros mais venham a agregar valor, lembrando dessas mulheres que são esquecidas. Aliás, o livro que você mencionou, As Mulheres Esquecidas da Bíblia, né? Interessantíssimo. Me impactou muito, porque uma pastora norte-americana se deu ao trabalho, portanto, é uma evangélica, uma pessoa que professa essa fé, que se deu ao trabalho de, pesquisando a Bíblia como uma pastora, identificar, por exemplo, que várias mulheres estão citadas, como Sara. Mas existem muitos homens na Bíblia que foram casados, que tiveram famílias, que tiveram mulheres que os sustentaram no sentido de lhes dar força, de lhes dar a projeção que a Bíblia dá, e que não são mencionadas, por exemplo, a mulher de Caim. Inacreditável, né? Quer dizer, como é que a gente pode esquecer as mulheres que a Bíblia não as menciona? É incrível isso. Esse trabalho é muito rico também. Verdade. E certamente a leitura vai agregar valor ao seu conhecimento e às suas pesquisas.
Agora, graças muito à sua contribuição, né? Foi muito interessante. Eu também descobri, eu fico grato a quem mencionou. Agora, Elisana, a propósito da academia, como você se sente ao fazer parte de um seleto grupo, não que eu faça parte dele, mas as pessoas como você, como Tássio, como Isaura, que está presente, Zélia, bem-vindo, Augusto, vários, nós somos 33 acadêmicos. Como você se sente ao fazer parte deste grupo de acadêmicos como mulher reconhecida pela sua intelectualidade? Olha, nessa hora é muito difícil a gente se afastar dos clichês, né? É difícil porque dizem que a pior forma de comunicação é a verbal, mas também é a única, né? A forma de você se comunicar pela palavra também é a única. Você tem outras formas, mas essa é a mais palpável. Eu acho que foi num tempo de bastante problema, de bastante tristezas na minha vida, quando você me comunicou, você imagina que a emoção foi tão grande, foi como se você me estendesse a mão num momento em que eu estivesse precisando, quando parecia que tudo ruía em volta de mim, você estendeu a mão. Era a Abrol que nascia, era uma coisa inimaginável para mim, eu nunca pensei, na minha idade, mudando tudo, mudando todas as coisas, e você ali junto, sem fazer qualquer pergunta, nem saber se eu realmente... Eu sempre alimentei um lado de gostar das letras, isso é a minha paixão desde criança, eu escrevia desde criança, nunca aproveitei nada dessas coisas, que um incêndio acabou, talvez por sorte de quem fosse me ler, todo o escrito que eu escrevi, talvez dos 15 aos 24 anos, eu escrevi muita coisa e aquilo se perdeu. Mas eu não tinha nenhuma pretensão, eu fazia aquilo para desencargo de alma. Então, você imagina a alegria de pertencer a uma coisa que nós iríamos caminhar juntos para dar formato a ela. Pessoas maravilhosas, pessoas com talentos em que eu iria aprender muito, caminhar junto, pessoas que eu admiro tanto. Você, com certeza, é uma delas, e outros tantos que nós temos aí. E, além do mais, outros tantos que estavam de fora e que certamente estariam mais capacitados que eu. Mas eu acho que nunca eu direi para você de toda essa alegria de pertencer à Abrol. E eu desejo que realmente nós possamos torná-la tão útil, né? Tão útil para as pessoas despertar desse mesmismo, das coisas que não se tem mais alegria nos bons textos, nas boas conversas, nas trocas de ideias, no voltar para a história, trazê-la para o presente e caminhar para o futuro com isso, adaptando, encaminhando neste aspecto para seduzir a juventude, porque tem muita gente talentosa que talvez esteja se perdendo por aí. Elisana, que depoimento lindo você está nos dando. Nós sabíamos, quando concebemos essa série de entrevistas do Saber Mais, de que nós temos gravado para a posteridade, por via eletrônica, que é o meio atual como a sociedade se comunica, depoimentos de alto valor. Mas eu confesso a você, essa experiência que estou tendo de entrevistá-la, para mim, supera de muito as minhas expectativas. O que você está traduzindo, por exemplo, ao você falar, me lembra Charlie Chaplin, quando, num momento difícil de sua vida, criou Smile, aquela canção maravilhosa, puro sentimento, inspirando as pessoas a sorrirem mesmo diante das maiores adversidades. Só você, só eu, sabemos neste momento, nesta terça-feira, às 17 horas, como se passa o sentimento de cada um de nós. Mas nós estamos aqui manifestando para aqueles que puderem nos ouvir essa alegria de nós fazermos parte desta academia e como esta academia pode nos revitalizar,
pode nos ajudar, como Isso. Charles Chaplin dizia, a sorrir. Por que não é, Elisana? Por que não? Verdade, por que não? Por que não? Aliás, é uma das coisas que precisamos tanto agora é sorrir, né? Precisávamos sorrir, a gente vai ficando. E eu gostei de ouvi-lo agora, porque eu tenho certeza que está nos assistindo uma sobrinha, a Thelma França, que está hoje comigo. Talvez dos 100 e tantos sobrinhos seja o único que esteja. E uma das minhas paixões é que esses sobrinhos lessem, estivessem comigo, fossem. E eu queria incentivá-los para isso. Então, quando uma está ouvindo, eu tenho certeza que ela será portadora disso para os outros. Isso muito me envaidece, me orgulha, e eu fico muito feliz. E ouvir você, com a admiração que eu tenho certeza que ela dirá que esses são bons lugares para se estar. É recíproco, amiga, é recíproco. A honra é toda minha. Elisana, na academia, você ocupa a cadeira de número 5. Essa cadeira tem uma personalidade, as cadeiras têm como patronos pessoas já falecidas, eles sim são imortais, nós somos acadêmicos, né? Porque, graças a Deus, estamos aqui podendo conversar uns com os outros. Eles já não mais, mas nos deixaram um grande legado. Eu gostaria que você, se possível, nos falasse um pouco a respeito do patrono da cadeira número 5 que você ocupa na Brol Rio, por gentileza. Sempre que eu fico pensando por que fados me levaram a cair para mim, eu sei que foi sorteio, o Paulo Viriato Corrêa da Costa. Eu sei que há outros acadêmicos aí ouvindo e dizendo, Elisana, o seu realmente não é melhor que o meu. Vocês me desculpem, não estou dizendo, mas o meu é o máximo. É o máximo como ser humano, é o máximo como rotariano, brilhante, pioneiro e batalhador, com uma fé nas coisas que fazia, com uma competência e coragem, Talvez por essa razão as hostes celestiais o levassem tão cedo, né? Porque morreu aos 70, deveria estar aí conosco muito mais. Mas, como rotariano, é um exemplo. Tudo que eu disser sobre o Paulo Viriato, eu sei que aqui estão as pessoas que estão conosco aqui, você, essencialmente, é um especialista em Paulo Viriato, conviveu com ele, eu fui da mesma época, mas não tive a felicidade de conhecê-lo. Mas, incrível que pareça, mesmo não sendo rotariano, eu trabalhava numa empresa americana e, de vez em quando, se falavam no Paulo Viriato Corrêa da Costa, num aspecto que era curioso para mim, porque eu sempre fui uma apaixonada pela natureza, mas nunca pensando como a vida também me levou para isso. E eu encontro tantas identidades no Paulo, o entusiasmo com que ele fazia, o estudo, o trabalho, o voltar-se para a família, o caminhar juntos, o amor aos companheiros. Ele diz que o clube, porque às vezes a gente pensa, o clube é isso, é aquilo. O clube, na verdade, somos nós. Se nós não formos unidos, se nós não estivermos com os mesmos ideais, nós não vamos realizar grandes coisas. Trabalharemos sim, não vamos desanimar, mas é mais difícil do que se estivermos coesos, né? E o Paulo, nessa ocasião que eu trabalhava, quando se falava sobre meio ambiente, e eles achavam super curioso, tinha um inglês que trabalhava comigo, e ele achava interessante por que um grande empresário que movimentou Santos falaria sobre o planeta Terra, né? Então, ele dizia, com aquela tão pioneiro preserve o planeta Terra, nós poderíamos utilizá-lo hoje, o tempo é moderníssimo, né? Então, a preservação do ar, da água, e tudo voltado para quê? Para a humanidade, para a sobrevivência. Então, Paulo é tudo isso e mais o que a gente quiser. Resumir o Paulo é muito difícil, mas eu resumo pela alegria, pela honra de estar ocupando a cadeira com um patrono desta envergadura. Então, eu realmente sou muito feliz com isso. Eu acho que fui privilegiada. Você mencionou o fato de que cada um de nós tem assento numa cadeira por sorteio, mas nada na vida
acaso, os árabes dizem maktub, estava escrito. Pois é. Então, era a cadeira a qual você tinha que ter assento. E você, Elisena, tenha consciência disso. Entre todos nós, você está sendo o primeiro acadêmico que está conseguindo produzir saber para que nós possamos colocar esse saber à disposição da sociedade. Não é só a entrevista, não é só a palestra. Deixa que é a manifestação da natureza. Pode deixar. Tá certo. Olha a carinha dela lá. Mas, enfim, essa ela está querendo interferir. Mas o que vem interferir porque a manifestação da natureza, nós estamos falando sobre Paulo Viriato e a natureza. Mas você está conseguindo produzir textos, mensagens, locuções, que são de suma importância para que nós possamos fazer esse movimento. Alguns dos nossos acadêmicos estão habituados a fazer isso na sua vida profissional, na sua vida social. Nossos acadêmicos é o embaixador Marcílio Marques Moreira, portanto, ele faz isso por todo sempre da vida dele. Mas você está conseguindo fazer isso sob os auspícios da Academia Rotária de Letras da cidade do Rio de Janeiro. E isso, para nós, é como se fosse a locomotiva, como se você estivesse nos dizendo assim, vamos juntos, vamos fazer todos, vamos produzir, vamos valorizar nossos patronos, vamos pesquisar, vamos ter insights que sejam colocados à disposição da juventude para que a juventude veja que nem tudo está perdido, muito pelo contrário. Ainda há pouco, Elisena, uma pessoa que eu ainda nem conheço pessoalmente, a moradora aqui da Tijuca, um homem, dizia assim, não, eu ouvi falar sobre Rotary, ele provavelmente seja maçom, e ele dizia assim, eu ouvi falar sobre Rotary como organização, que eu faço parte, daí eu deduzi, vocês fazem filantropia. E aí eu imediatamente ajudei-o a entender, dizendo assim, nós também fazemos, mas o nosso foco é o desenvolvimento humano, é o desenvolvimento da sociedade. E você, companheira, está nos ajudando a fazer exatamente isso, que é o trabalho, para mim, síntese do rotariano, o desenvolvimento da sociedade, sem vaidade, desprovida de qualquer tipo de pretensão. Você hoje mesmo, para a entrevista, você disse, mas sou eu que vou ser convidada? Eu digo, por que não? Você é a estrela desta tarde. Então, muito obrigado, Elisena. E eu gostaria que, ao terminar a nossa entrevista, uns 40 minutos de tempo, você nos dissesse um pouco sobre a sua mensagem de despedida. Eu quero te dizer que esses 40 minutos passaram como um raio rápido. Eu queria ficar muito mais tempo, mas nosso tempo é limitado. Suas palavras de despedida para todos os que estão nos assistindo, por favor, Elisena. Eu queria dizer para nós, não tenho a pretensão de dar, quando a gente, ao invés de dizer não, a gente dissesse por que não? Por que não? O por que não nos impulsiona, nos leva, sairemos da nossa acomodação. E outra, a modéstia talvez não nos faça bem, mesmo que ela seja justificada. Porque se nós nos calarmos, se ficarmos parados, os outros também o farão. É óbvio que nós teremos coisas muito boas, outras não tão boas, outras até, digamos, ruins, mas teremos coisas. Nós temos o que falar, temos coisas para levar. A juventude está precisando de nos ver não como uns velhos retrógrados, mas a presença, nós somos companheiros, isso que Rotary nos fala. Vocês, quando rotariana, às vezes a gente dizia, não tenho amigos em Rotary, mas ninguém é uma ilha, né? Olha outro clichê aí e tal, mas essa é uma verdade. E se nós aqui estivermos juntos, nos estimulando uns aos outros, isso nos leva a produzir melhor, estarmos juntos, a trocarmos isso, não sermos egoístas daquilo que nós temos. Nós recebemos tanto, as nossas vidas, 50, 40, 50, 70, 80 anos, estamos todos aqui, até agora oferimos. Vamos dividir o que sabemos. Aliás, você é um exemplo disso, né? Tem outros aí também que eu conheço. Eu vejo a Zélia com o sorriso dela, ela distribui as
o sorriso dela e vai levando e vai empurrando. Eu posso dizer de bem-vindo, do Cássio, do Tácito, que está conosco, a gente chama, ele está junto. Eu não quero mais citar pessoas, porque eu tenho certeza que farei injustiça, mas esses que estão assim mais próximos, é o incentivo nosso, vamos juntos, vamos nos ajudar, e nós poderemos ser uma academia até diferenciada, como é o nosso viés. Nosso viés é de companheirismo, é de solidariedade, é de amor ao próximo e amor entre nós, né? Então, se eu tenho uma mensagem, essa, vamos juntos. Ilustre acadêmica da Academia Rotária de Letras da cidade do Rio de Janeiro. Eu quero te agradecer, estamos chegando ao final desta entrevista maravilhosa, e transmito a você o cumprimento do nosso presidente nacional, Geraldo Leite, que ainda dessa iniciativa nos dizia assim: vocês são inacreditáveis. Então, é com essa palavra de Geraldo Leite, o nosso médico, o nosso jovem, jovial médico de 94 anos de idade, que com sua jovialidade está levando a mensagem da Abrol a todos os países de língua hispânica e que, inspirados por ele, nós vamos levar a todos os países africanos de língua portuguesa, nós, através da iniciativa do companheiro Tássio. Vamos levar a Academia Rotária de Letras a Portugal e a todos os países africanos e asiáticos de língua portuguesa. Muito obrigado, companheira Elisela, muito obrigado a você por estar conosco, por você existir. Como disse ainda há pouco Ludmila, num comentário que fez para nós, você é incrível, e eu concordo plenamente com Ludmila, você é incrível. Eu quero terminar anunciando. Muito obrigada, incríveis somos nós. E agora me lembrei de um que passou, ainda citando o seu livro, me permite um segundinho, que Claro. somos Ézer, do seu livro lá, que é o companheiro forte, né? Nós temos um Ézer lá em Portugal, que é o Tácito, né? O nosso guerreiro, e que que nós outros Ézeres estaremos com ele lá também. Muito obrigada mesmo, obrigada a todos que estiveram conosco. Obrigada, muito feliz. Zélia, obrigada, Maria Isaura, Xiomara, bem-vindo, muito obrigada, muito obrigada. Obrigado a você, companheira Elisela. E agora, ao terminar, nós anunciamos os próximos capítulos do nosso programa. No dia 3 de abril, temos a entrevista com o acadêmico André Cruz. E no dia 22 de abril, teremos a celebração do primeiro encontro Abrol Rio com os países de língua portuguesa e com Portugal. A todos que prestigiaram esta sessão nossa, uma boa tarde, um bom fim de dia para todos. Muito obrigado. Obrigado, Tássio. Obrigado a todos os presentes. Saúde e paz. Muito obrigada. E cuidem-se, não? Cuidem-se. Meu querido presidente Jope, assim, sem querer corrigi-lo de maneira alguma, mas só para deixar que a nossa próxima reunião é dia 2 de abril. Ok? Dia 2 de abril, às 17 horas. Obrigado, não, é que você citou 3 de abril, é só para que as pessoas não deixem de estar conosco do dia 2. Correto. Muito obrigado a todos.